A Rádio Niso apresenta Rota Atípica. No episódio extra que encerra a segunda temporada, reunimos os principais momentos, aprendizados e reflexões que marcaram essa jornada. Uma oportunidade de revisitar conteúdos, destacar insights e preparar o caminho para o que vem a seguir. Sejam bem-vindos ao capítulo final desta temporada. Como foi o processo de adaptação da sua filha na escola? Bom, lá quando ela começou na escola, ela não tinha diagnóstico ainda. Ela tinha... não tinha 2 anos ainda de idade. Então, era muito choro o tempo todo. E eu notei que as crianças começaram a falar e ela não falava. Chorava muito, porque eu deixava ela chorando na escola e quando eu ia buscar ela ainda estava chorando. Só que quando eu perguntava pra escola, ela ficou bem, ficou tudo bem. Então, eu tive um pouco de dificuldade em encontrar uma escola em que ela se adaptasse de fato, ficasse bem. Então, no comecinho foi complicado por isso. Ela passou por 2 escolas em que não deram certo, não foram legais, assim, a adaptação não aconteceu de fato. E aí, quando ela começou a falar, né, aí sim ela contava, se eu perguntava alguma coisa, ela do jeitinho dela falava uma palavrinha solta, assim, mas eu percebia que ela não ficava chorando quando eu deixava ela, e quando eu ia buscar tava tudo bem também. Então ali eu entendi. Eu tive uma experiência bem ruim, porque ela não comia frutas, agora ela não come algumas, só ela expandiu bastante o paladar Mas dela. continua tendo a seletividade. Continua. Tá muito melhor agora, mas assim, ainda tem as coisas que ela não come. Banana é uma das coisas. Então, banana, eu falava, quando ela era menor, eu falava, nossa, ela tem raiva de banana, porque ela não podia ver banana. Sentir o cheiro da banana pra ela era terrível. E aí, em uma dessas escolas, vinha na agenda todo dia que ela comeu banana, comeu bolo, tomou suco de não sei o que, banana, comeu banana, aceitou tudo. E em casa eu ia tentar, nada, a menina chorava, não gostava de jeito nenhum que ela comia. E aí eu comecei a perceber que não estavam sendo transparentes comigo. Então, eu entendo essa dificuldade que a gente tem de confiar, por isso que a gente tem que escolher muito bem, ter tudo muito claro, uma transparência, uma conversa muito franca com quem vai ficar responsável pela nossa criança, né? E se tratando disso nas escolas, a gente gostaria de saber, assim, se tem alguma matéria ou atividade que ela se destaca. Sim, tem português, a língua portuguesa ela é muito boa, ela gosta bastante de línguas, o inglês também, ela fala inglês fluentemente, e era uma das coisas que eu me surpreendi, porque até então eu não sabia nem se ela ia falar. E aí ela fala tanto português, fala inglês, ela é fluente, né, em inglês. Tiveram uns momentos, na verdade, da vida dela em que ela aprendeu algumas coisas de russo, aprendeu algumas coisas de espanhol, francês. Então, ela passou por diversos idiomas aí, até ela encontrar, ela super focou no inglês, fala tudo, aprendeu sozinha. Todo mundo pergunta, nossa, mas você que ensinou ela, porque ela é muito boa. Eu falo, não, eu tenho, assim, pouquíssima influência do inglês para ela. Porque ela que foi atrás, né? Foi atrás. Antes dela descobrir que eu falava inglês, ela já sabia, ela já tinha aprendido. Então, assim, eu consegui estimular, porque quando ela vinha falando, aí eu tinha como ter essa troca com ela. Agora, os outros idiomas eu não falo, então eu não consegui ajudar tanto. Verdade. Ela tem até eu não sei o que acontece, mas se ela fica doente, a gente precisa ir ao hospital. Chegou no hospital, ela só fala inglês. Ela não fala português. Oxe. Isso curioso. Sim. E pensando assim, o que você acha que ainda falta nas escolas para incluir melhor as crianças autistas? Eu tenho algumas experiências, né, de acordo com a minha visão. Onde eu trabalho tem é muito rico em recursos,
a gente tem um setor que é responsável, né, pelas crianças de inclusão e tal, tem uma equipe. Então, assim, a gente sente bastante suporte. Porém, eu já, né, tive contato em outros lugares, em outras escolas, e eu senti um pouco de falta disso. Da sala de recursos, que é um local, uma sala de aula específica para criança se regular. Eu acho que isso faz muita diferença, é muito importante, porque ambiente escolar é barulhento, não tem como fugir. Mesmo que a gente contenha, tem ruído, tem barulho, então isso, dependendo da criança, isso pode incomodar muito. Né? Então, ter esse espaço silencioso, acolhedor ali, onde ela se sinta segura, eu acho muito importante. Isso não são em todas as escolas que tem, né? Que existem. Uma outra coisa que também eu sinto um pouquinho é a questão da sobrecarga do professor. Porque como eu disse anteriormente, eu tenho, assim, o que eu faço para minha filha, né, eu faço para os meus alunos. Eu quero que eles tenham a mesma oportunidade de desenvolvimento. Tipo, o que você quer de positividade, você com certeza, eu aplico desejar. Ali. Exato, sim. E em alguns momentos, falando em relação a atividades, né, por falta de tempo ou por sobrecarga, nem todos os professores conseguem ter ali o tempo ou não conseguem inserir na rotina o planejamento de uma atividade para aquele aluno, né, que seja mais eficaz, né, a maioria das vezes por falta de tempo, né, porque a demanda é grande, enfim, tem diversos motivos. Então, ter alguém que conheça os alunos, que saiba do que eles precisam. Esse aluno, ele gosta de tal assunto e ele tem dificuldade em outro aspecto. Então, o que eu posso fazer aqui para ajudar essa professora? Ter uma pessoa responsável por fazer essas atividades ou por preparar e em conjunto, lógico, com a professora fazendo um relatório, alguma forma de, não sei, passar as necessidades para essa pessoa e essa pessoa fazer, né, preparar as atividades, eu acho que ajudaria muito, porque aí a professora conseguiria lidar melhor ali, ter mais tempo, saber, nossa, hoje tá pronta a atividade, então aqui hoje ele vai fazer isso, eu consigo ali explicar certinho como ele vai fazer, como eu posso dizer, é mais prático, eu penso dessa forma, né, pela experiência eu percebo que seria mais prático para o professor, então ajudaria muito ter alguém Sim. ali dando esse suporte. É muito importante assim, principalmente nos dias de hoje, professor, assim, na questão das conquistas dela, qual foi a maior conquista dela dentro da escola até agora, na tua visão? Bom, várias conquistas, só por ela conseguir fazer provas, ela não entra em pânico, não fica nervosa, e assim, mesmo que ela não se cobra tanto, né, apresenta trabalho em público, ela gosta muito, ela não tem medo de se expor, ela encara, então eu acredito que ela conseguir ali conviver sem precisar, não sei, ficar de lado, ela Sim. ser incluída, para mim... Assim, só para adicionar assim, ela nunca fez prova separada assim do tipo? Não. Sempre fez com a turma, assim? Sempre. No ano passado, em que eu tive essa dificuldade, em que ela não estava querendo ir para a escola, porque ela já sabia tal conteúdo, né? Segundo ela não precisava fazer prova. A frase dela era essa: eu já fiz esse exercício na apostila, por que eu tenho que fazer de novo na prova? Eu já conheço, eu já sei. Então, eu tive muita dificuldade e eu acabei sugerindo no ano passado que ela fizesse separado, né, em outra sala, para ver se ela conseguia se concentrar melhor. Ela não aceitou. Ela quis fazer junto com todo mundo. Só para encerrar essa conclusão aqui da pergunta, as notas dela sempre foi altas ou foi na média ou acima da média? Tiveram algumas matérias que acima, outras abaixo, outras na média. Né? Depende muito da matéria, mas já passou por todas as notas. Entendi.
pensando nessas mudanças que ela teve, ela se impor e falar assim, eu quero estar com todo mundo, fazer as provas, o que te deixa mais orgulhosa sabendo do assunto que é da vida escolar dela? Acredito que seja ela sempre, que ela vê uma oportunidade, ela quer acrescentar algo, ela sobre os assuntos que ela sabe, ela quando a professora está explicando e abre espaço, né, para eles comentarem alguma coisa, eu ouvi isso da professora, né, por isso que eu fico muito orgulhosa. Ela sempre levanta a mão, pergunta se ela pode falar o que ela sabe sobre aquele assunto e ela traz algo para acrescentar. Então, sou muito orgulhosa em todos os aspectos, mas isso daí também. Então, Bruna, agradecendo novamente sua presença aqui, porque esse conteúdo extra vai dar uma inspirada aqui em muita gente, principalmente pais atípicos que, né, vão assistir essa reportagem aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigado, viu, prof? Eu que agradeço. E mais uma e só para concluir de vez assim, você gostaria de mandar algum recado, principalmente para as mães atípicas? É que não desistam de jeito nenhum, de forma alguma. Em algum momento a gente sempre se depara com dificuldades e a gente acha que não tem saída. Em vários aspectos, tanto na questão das terapias quanto na escola, tem saída. A gente só precisa, às vezes, dar um passinho para trás, parar um pouquinho, pensar, ver com calma qual vai ser a melhor atitude que a gente pode tomar e sair daquele enrosco, daquele beco sem saída, que parece sem saída, mas não é não. E que elas nunca não estão sozinhas. Com certeza. Tá joia? Obrigado, prof. Rai, obrigado pela companhia. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer é muito meu estar Muito obrigada do seu lado hoje. E antes do fechamento definitivo aqui da segunda temporada, lembramos novamente que esse podcast é produzido pelo Labicom sob a coordenação da professora Evenise Batista e a técnica de Douglas Vale. E não esqueçam de seguir as redes sociais do Labicom e também do Rota Atípica. Então, depois desses recados, até a próxima temporada. Rota Atípica.